Graça e paz, igreja. Hoje, quarta-feira, o nosso encontro via podcast da nossa reunião de oração. Eu quero iniciar nesse dia 24 de março de 2021, a série de pregações sobre orações da Bíblia. Então, eu sempre vou estar selecionando um texto que fala sobre oração ou uma oração específica para estar trabalhando aí no seu coração. E já que nós estamos aí no período de Páscoa, né, de celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero escolher a oração sacerdotal, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Eu só vou ler alguns trechos, porque este capítulo ele possui 26 versículos, então ele é um pouco longo, né, para o nosso podcast. Mas eu vou estar lendo alguns trechos, tá bom? Então, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te reconheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só até aí por enquanto, igreja. Essa oração de João, a oração sacerdotal, essa é uma oração de referência. O que é referência? É uma oração de exemplo, é uma oração a ser seguida para toda a igreja cristã na face da terra. E isso inclui eu e você. Tem uma verdade aqui nesses 3 versículos primeiro, desta oração que Jesus Cristo fez. E Jesus Cristo fez não somente para os discípulos que ali estavam, da comunidade de João, mas ele fez para mim e para você. E ele fala algo aqui no capítulo 17, que a hora dele é chegada. Jesus ele fala isso antes de passar pela crucificação. Então, ele sabia de antemão o que ia acontecer, que a missão dele estava finalizada. E ele olha para os céus e fala: Pai, é chegada a minha hora, então glorifica o teu Filho. Aquele momento da crucificação, o momento da paixão, é um momento de glória. Por quê? Porque Jesus Cristo estaria cumprindo a missão dele aqui na terra. E da mesma forma que Jesus teve a missão dele cumprida, assim eu e você, nós temos uma missão aqui na terra. E a gente precisa cumprir essa missão. E nós não estamos sozinhos e nem sozinhas. Jesus Cristo está conosco e o Espírito Santo, Espírito de poder, é aquele que nos capacita a cumprir a nossa missão. Apesar de nós estamos passando aí por essa pandemia, que a gente precisa ficar aí confinados e confinadas, mas o nosso joelho ainda pode se dobrar, a nossa boca ainda pode interceder e orar e clamar para que toda essa situação muda. E Jesus Cristo, ele fala de autoridade no versículo 2. Que o Senhor deu a ele autoridade sobre toda a carne, né? E concedeu vida eterna a todas as pessoas que lhe deste. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre todo ser humano, sobre todo ser, inclusive o ser humano. E aí ele fala algo mais: olha, o Senhor conferiu vida eterna àqueles que o Senhor me deu. Sabe, eu acredito que a minha e a sua vida estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo e pertence a Ele. Então, uma coisa que eu tenho para falar aqui para você: se você pertence a Jesus Cristo, se você é um destes que o Pai deu a Jesus, então você tem a vida eterna. E tem algo aqui, o versículo 3 é um versículo de referência e é um versículo de esperança para mim e para a sua vida, porque ele fala assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é reconhecer a Deus como Pai. É se reconciliar com Deus.
é caminhar a partir dos seus preceitos, a partir dos seus mandamentos e a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, que você possa, a partir dessa graça que está sobre a sua vida, tomar posse dessa vida eterna. E não se esquecer que você tem a vida eterna. Você que está aí escutando esse podcast. Aqui no versículo 9, diz assim, desta oração: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus Cristo, nesse versículo 9, ele fala: olha, eu estou orando por eles. Sabe, igreja? Saiba, irmão e irmã, que Deus, através de Jesus Cristo, que é Deus, né? E Deus Jesus Cristo, porque tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Jesus Cristo intercedeu pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. E ele pediu algo: olha, Senhor, olha, Pai, tudo que é meu é seu e a gente é um, que eles também possam ser um. Então Jesus, ele fala sobre a unidade. E o tema central da oração sacerdotal de Jesus Cristo é a unidade. Então a gente precisa ser uno. Isso não quer dizer que a gente não possa pensar diferente. Isso não quer dizer que a gente não possa ter estratégias diferentes. Mas a gente não pode olhar o nosso irmão, a nossa irmã, como um adversário, como uma adversária. O que nos une é Jesus Cristo. Então a gente precisa caminhar em unidade. A gente precisa tirar da nossa mente, do nosso coração, todo o pensamento de divisão, todo o pensamento de crítica que gera divisão. Uma coisa é você ter um pensamento crítico, ou seja, você, pensar pela sua própria cabeça. Outra coisa é você ter um pensamento de divisão com relação a uma outra pessoa. Achar que ela não está adequada, que ela não está adequada, que ele não está adequado para fazer parte da família, ou começar a família de fé, ou começar a olhar que a pessoa ela tem um jeito diferente do seu, e de crer diferente do seu, e de se comportar com Deus diferente do seu, e começar a padronizar. Padronização não é unidade. Padronização não é unidade. O nosso desafio é ser um para com o outro, respeitando a diferença. Porque as diferenças que existem no mundo e dentro da igreja fazem parte da glória de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus que se manifesta na diferença. A grandeza de Deus está assim. Já pensou se todo bicho de estimação, eu estou olhando aqui para minha gatinha, se todo bicho de estimação fosse gato, não existisse o cachorro? Já pensou? Se só existisse uma espécie, um tipo, uma maneira de ser? Já pensou se todos os animais mamíferos fossem um só, o gato? Como que é o comportamento do gato? Todo mundo que tem gato aí sabe. Mas o nosso Deus é um Deus de diversidade. Então ele criou o gato, ele criou o leão, ele criou a onça pintada, ele criou a vaca, ele criou o boi. E ele foi
E isso manifesta a glória de Deus. Assim também somos nós. Nós somos seres humanos, mas nós somos diferentes um do outro. E isso é para a glória de Deus. E Jesus, ele fala assim, olha, eu estou orando não para que o Senhor tire do mundo, né? Mas para que o Senhor livre do mal. Mas o maior desafio para estes meus discípulos e discípulas vai ser caminhar na unidade. Por isso que Jesus Cristo fez essa oração. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia de tudo que a gente teria que enfrentar e de tantos problemas que iriam acontecer na nossa caminhada enquanto aqui na terra. Ele sabia que a gente ia ser perseguido pelo nome dele. Está aqui no versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Então Jesus Cristo sabia exatamente o que a gente iria passar. Porque nós já não pertencemos a este mundo. O que quer dizer? A este sistema de pecado, a esse sistema, né, de exclusão, a esse sistema que segrega as pessoas, dizendo que umas são capazes e as outras não. Em Jesus Cristo, todos são vencedores e vencedoras. Porém, neste mundo que a gente vive, não. Este mundo é um mundo piramidal. O que é piramidal, pastora? É um mundo de pirâmide. Está na base, a maioria do pessoal está lá embaixo e só um vai estar lá em cima. E o Senhor falou assim, mas os meus filhos não pertencem a esse sistema, não. Porque todos são capazes, porque todos são inteligentes, porque todos merecem uma vida, né? Como diz aqui a palavra de Deus, a gente merece uma terra que mana leite e mel, a gente merece um local que nos dê dignidade. Todos os seres humanos têm o direito a ter uma vida digna. Por isso que Jesus Cristo fala, mas eles não são do mundo, por isso que o mundo odeia eles, porque o mundo quer classificar as pessoas, quer afastar as pessoas, quer gerar competição. Aí o Senhor Jesus fala, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Versículo 15. E Jesus prossegue dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. E aqui, igreja, eu quero ressaltar para você, para que eu e você possamos andar, que a gente continue na caminhada com Jesus Cristo, é necessário que a gente se santifique na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Eu posso pensar diferente de você, eu posso agir diferente de você, eu posso me vestir diferente de você, eu posso ter prioridades diferentes de você e as outras pessoas, consequentemente, da mesma forma, mas aquilo que nos une é a palavra de Deus, é a verdade que está inserida nela. E é através da palavra, da leitura, da meditação na palavra de Deus que a gente alcança a santificação. E a gente sabe muito bem, como diz aqui o texto bíblico, sem santificação a gente não vai ver Deus, porque Deus, ele é santo. E Jesus, ele fala, Jesus fala no versículo 19, e em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Jesus Cristo, ele, como Deus, ele vive uma vida santa, para que eu e você também possamos viver essa santidade. E tem algo lindo aqui que ele ora no versículo 20, sabe? Que é um gesto de carinho, de cuidado e de zelo. Olha aqui que Jesus fala aqui no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus falou, eu não estou orando só para esses que estão aqui comigo.
para os discípulos e discípulas que aqui estão. Mas eu quero orar para os discípulos e discípulas que ainda a tua palavra vai me dar. O que é a palavra? Aquilo que Jesus falou. Está escrito aqui na Bíblia. Eu quero orar por esses meus discípulos e discípulas que ainda vão estar, que ainda vão ser conquistados. Jesus orou por mim e por você. Isso aqui é um alívio para o nosso coração, para a nossa alma, um refrigério dos nossos dias. E aqui ele continua, a fim de que todos sejam um. E é como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, é necessário que a gente ande em unidade, que a gente ande em santidade e que a gente viva aquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu enquanto esteve aqui na terra. Que essa palavra possa edificar o seu coração nessa quarta-feira, meu irmão e minha irmã. E que você possa permitir que o Espírito Santo traga aí no seu coração unidade. Unidade pela igreja que você está inserido. Unidade para trabalhar com seu irmão e irmã na missão. Unidade na sua casa. Unidade no seu trabalho. Para que você possa ser referência. E que você possa ser Jesus Cristo enquanto aqui na terra. Se chama a gente de cristãos é porque a gente age como Jesus Cristo. Pequenos cristos, cristãos. É isso, é a palavra. E já que Jesus Cristo habita em nós e não em templos feitos em mãos humanas, o Espírito Santo está conosco. A gente também pode manifestar o caráter e as ações de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, eu quero, Senhor, interceder pela vida do teu filho e da tua filha que agora está, ó Deus, escutando a tua palavra no dia de hoje. Seja o Senhor o nosso exemplo, seja o Senhor aquele que está ao nosso lado nessas situações que temos enfrentado no nosso dia a dia. Senhor, abra a mente e o coração do teu filho e da tua filha. Dê a ele esperança, dê a ele refrigério. Dê a ela, Senhor, esperança, dê a ela refrigério, Senhor, no dia de hoje. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos um, como a tua palavra diz. Ah, Senhor, a oração, ela se faz necessária. Sem a oração a gente não consegue crescer, Senhor, como pessoa. A gente não consegue crescer, Senhor, na fé. A gente não consegue atingir uma maturidade enquanto cristãos e cristãs que não se deixam guiar por ventos de doutrina, que não se deixam guiar, Senhor, por barganha, de querer fazer troca contigo e com a tua casa. Mas, Senhor, o Senhor é aquele que nos dá força e esperança para caminhar neste mundo tenebroso, diante dessa crise que estamos enfrentando. Senhor, dê esperança, sabedoria e força para a tua filha e para o teu filho, neste meio de semana, nessa quarta-feira. E que teu Santo Espírito seja presente em nós. E que possamos ter a intimidade. Que possamos ter intimidade contigo. Amém.